Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre a revolta de Stonewall. A revolta aconteceu em 1969 na cidade de Nova York e se tornou um marco na luta pelos direitos LGBT em todo o mundo. E para conversar com a gente, nós convidamos o Wilson Honório Silva, que é militante do PSTU, membro da Secretaria LGBT e tem uma trajetória política como poucos. O Wilson começou a militar em 1980, ainda na Convergência Socialista, representou o partido na fundação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis e foi um dos organizadores das primeiras paradas no Brasil. Seja bem-vindo, Wilson. Boa tarde, Wilson. Então, para começar antes de qualquer coisa, eu queria mandar um beijo bastante carinhoso e com muita axé para todos os LGBTs do Brasil. E aqui eu queria até insistir na história, porque tem que ter muita axé mesmo. Porque a gente fala, nós do Movimento Negro, que eu também milito no Movimento Negro, a gente sempre relaciona o axé, essa transmissão da vitalidade dos nossos ancestrais. E como LGBTs, nós também temos ancestrais. São os lutadores e lutadoras, e que vieram antes de Stonewall, inclusive, mas tem em Stonewall um marco bastante importante. Então, um beijo para a moçada. Tudo bem. Wilson, Stonewall reunia gays, lésbicas, transexuais, travestis, estadunidenses, imigrantes, né? Reunia todo tipo de gente. E por conta disso era muito comum que a polícia tentasse interromper essas festas, agisse com violência, né, e realizasse batidas muito comuns no bar de Stonewall. Mas no dia 28 de junho de 69 não foi bem assim, as coisas acabaram um pouco diferente. Conta pra gente o que aconteceu nesse dia. Eu primeiro falar um pouquinho do Stonewall Inn, que é o boteco onde as coisas aconteceram, que era um boteco que a gente chamaria de um pé sujo, sujíssimo aqui no Brasil. Não, isso é importante porque um dos caras que escreveu sobre Stonewall, o Vitor Rousseau, ele fala que o que deu a Stonewall a característica e a importância que ele teve foi, a frase dele, é o lugar onde se reunia todo mundo que não tinha nada a perder. Porque quem frequentava esse bar, que era um bar, era até pitoresco, porque eles não tinham pia, eles lavavam os copos, um balde ficava debaixo do balcão. Quem frequentava era exatamente esse povo, os latinos, os negros, muitas trans, muitas travestis, e o povo que vivia na rua, literalmente. Nesse dia em particular, o movimento, a história é cheia de detalhes interessantes, mas nesse dia em particular tinha muita gente no bar. Foi o dia que a Judy Garland morreu, e a Judy Garland, pela participação dela no Mágico de Oz, virou uma ícone gay há muito tempo, então o bar estava lotado. E as batidas eram não só... Havia um esquema que era já muito denunciado, que as batidas, na verdade, atendiam também a uma máfia, que misturava a polícia e os donos do bar. Havia um pagamento de propina que tinha a ver com a história toda para o bar continuar funcionando. Então, a situação toda estava muito tensa. E a violência era muito grande, certo? A gente está falando de um momento na história dos Estados Unidos, os anos 60, em que a LGBTfobia fazia parte de um grande processo conservador que tinha a ver com o macartismo, a perseguição a comunistas e assim por diante. E só para você ter uma ideia, entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50, 5 mil pessoas foram demitidas do governo federal norte-americano por serem gays, além do que ocorreu nos estados e nos municípios. Era um momento em que uma pessoa, qualquer um que usasse 3 peças do gênero oposto, poderia ser preso. Então, se estivesse usando um echarpe, um broche e um brinco, eu seria preso imediatamente, certo? Então, era e obviamente, essa violência era muito focada na negrada, nos latinos e nas trans. Só para dar como exemplo disso, resgatar 2 figuras fundamentais. As 2 grandes lideranças de Stonewall foram Marsha P. Johnson e Silvia Rivera. Elas estavam à frente dos batalhões, e era um batalhão mesmo. Depois a gente pode falar um pouco qual foi a dinâmica da revolta, mas essas 2 mulheres, trans e travestis, naquela época não havia muito uma diferenciação sobre isso. Mas a Marsha e a Silvia, a Marsha era negra, a Silvia latina, e elas eram muito expressão daquilo que estava acontecendo, elas se colocaram à frente da luta. E para vocês terem uma ideia de que tipo de ativista nós estamos falando, logo depois do Stonewall, essas 2 mulheres fundaram um grupo que tem um nome interessantíssimo, que é a Associação dos Travestis Revolucionários de Rua. Eles viviam na rua, trabalhavam na rua e formam uma associação dos travestis revolucionários. Então, no bar, quando a coisa explode no bar, ela explode com muita violência. Foi por conta dessa repressão policial. Que se localizava no bar e se localizava na sociedade como um todo. Né? Você tinha uma coisa
Acabou durando dias, não foi? Exato. Então, qual foi a dinâmica da revolta? Porque a importância... Há um processo, há uma coisa que tem muito a ver com a própria LGBTfobia, que é a invisibilização da nossa história. Assim como acontece em relação a mulheres, negros, parte da ideologia que alimenta o preconceito, a discriminação, a marginalização, é você omitir a nossa história, a história do nosso povo, quem foram as pessoas que fizeram a nossa história. Não só do ponto de vista dos movimentos, mas também do ponto de vista científico, cultural, artístico, assim por diante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a história de Stonewall é uma história fantástica, não é uma rebeliãozinha, não é gente saindo na rua e gritando palavras de ordem simplesmente. É uma rebelião que começa, quando a polícia entra e começa a confusão dentro do bar, eles tentam tirar um monte de cães e travestis, e gays, lésbicas que estavam lá dentro. E o povo reage. No que eles reagem, eles escancaram a polícia dentro do bar. E começaram a ameaçar colocar fogo dentro do bar. Com a polícia dentro. Eles estavam cancados, completamente cancados. Só não colocaram fogo, na verdade, porque tinha um jornalista dentro do bar que era amigo da moçada, era do Village Voice, que era um jornal bastante importante. E aí eles então deixaram os caras cancados. Aí os policiais vieram resgatar os companheiros deles. E aí quando eles vieram resgatar, o bar começou a juntar uma moçada em torno dos policiais. Pelo que conta a história, num primeiro momento, que tem a ver com é interessante porque tem a ver com o caráter também econômico do processo, a moçada começou a atracar moeda. Então, vieram aqui pegar propina, vieram aqui nos explorar, tal, que era o mesmo povo que batia na moçada, é o povo que depois ia receber dinheiro, que era arrancado do bolso das LGBTs. Então, eles começam a jogar moeda. Aí não tinha muitas moedas, né? Então tinha uma construção do lado, começou a jogar o que tinha. Tinha pedra, foi pedra. E tem um filme chamado Revolta de Stonewall, que é bastante bom, que tem um mapa que é muito curioso, porque como o povo conhecia a rua, eles fizeram um jogo de gato e rato com a polícia. A polícia ia por um lado e saía para o outro, e sempre liderados por um batalhão de travestis que ia cantando uma música, uma palavra de ordem, só que dançando cancan, aquela coisa francesa de jogar as pernas. E isso foi o primeiro dia. Se estendeu para um segundo dia, um terceiro dia e um quarto dia. Então foram 4 dias sucessivos de rebelião. E durante esses 4 dias aconteceu de tudo. Você tem gente que foi do movimento negro, que foi da solidariedade, do movimento feminista, dos movimentos políticos da época, artistas. Então, e eles tomaram a rua durante esses 4 dias. Uhum. E isso acabou dando início às paradas. Exato. No ano seguinte... Para comemorar um ano. Para comemorar um ano foi realizada a primeira parada em Nova York. E ali, do ponto de vista histórico, Stonewall tem 2 grandes saltos, digamos. Deixaram o legado, acho que os principais legados de Stonewall, primeiro, foram os métodos de luta que foram aplicados, de ação direta, de intervenção, de fazer panfleto, eram coisas novas no movimento naquele momento. De ter solidariedade nos grupos, mas também, e muito importante, ter proporcionado um salto organizativo no movimento em nível mundial. Porque logo depois do Stonewall se formam, por exemplo, nos Estados Unidos, se forma o Gay Liberation Front, a Frente de Liberação Gay, que começa nos Estados Unidos, começa a ter sessões dessa mesma frente na Europa e na América Latina. Então, os grupos que começam em 1970, a parada já é organizada por grupos bastante interessantes, bastante radicais, inclusive nas propostas inspirados no que foi. Exato. Wilson, você está dizendo que o episódio Stonewall teve uma repercussão internacional. Especificamente no Brasil, qual foi a importância da revolta de Stonewall aqui? Nós estamos sob a desgraça da ditadura. Então, aqui, porque nós temos toda a história, porque às vezes, inclusive, eu comento com meus alunos, se tem essa fala, lá o povo lutou, lá o povo conquistou as coisas, quando está falando dos momentos contra a opressão. E muitas vezes a gente esquece de um detalhe bastante importante, que é o fato de que, o final dos anos 60, que são o marco da explosão desses movimentos contra a opressão, coincide, infelizmente, com o início da ditadura do Brasil e mais ainda, com depois, pós-AI-5. Nos anos 60 aqui no Brasil, no começo dos anos 60, existiam algumas iniciativas de jornais que eram mais ou menos, o povo se organizava em torno de jornais. Tinha uma dinâmica muito incipiente ainda de organização. A ditadura mas fecha total o caminho. Existem pesquisas hoje, aliás, tem várias, depois que abriram os arquivos da ditadura, para entender a relação da ditadura com o movimento.
Um sujeito fala que os movimentos, a tentativa de organizar homossexuais era uma infiltração dos comunistas no Brasil, porque era uma forma, você propagar a homossexualidade era uma forma de degenerar a família, degenerar o Estado e criar espaço para o comunismo. Então, essa era a perspectiva da ditadura, e por isso eles caem em cima. Por isso mesmo, a gente pode dizer o seguinte, o eco de Stonewall demorou para bater aqui 11 anos, certo? Porque quando a gente começa a ver, Stonewall começa a se refazer presente na história, num momento de reorganização dos movimentos sociais na queda da ditadura. Como você disse, eu comecei a militar em 80, mas eu tinha uma militância na teologia da libertação e outras coisas desde 78, então eu tinha contato um pouco com o povo da esquerda. E essa movimentação, que eu morava no ABC inclusive, então a movimentação que começa no ABC, com as greves bancárias, estudantis, depois metalúrgicas, assim por diante, no meio desse processo, os movimentos feministas, negro e LGBT vão se organizando. Como eu tinha contato com a Convergência, eu acompanhei isso muito de perto, porque a Convergência cumpriu um papel fundamental na organização, na fundação da organização, inclusive nas políticas do Movimento Negro Unificado, que foi o primeiro grande movimento negro reorganizado no Brasil, e também do Somos, que era um movimento dirigido à luta LGBT. Esse movimento, então, como o Stonewall bate aqui nesse processo? O Somos, que é um primeiro grupo, juntamente com o GGB, o Grupo Gay da Bahia, o Somos nasce com uma perspectiva muito próxima àquilo que foi discutido em Stonewall, com um acréscimo, que era juntar a luta da opressão contra a exploração e pelo socialismo. Mas a plataforma do Somos, o que eles propunham, tinha a ver com isso. Tanto é que, por exemplo, um dos grandes momentos iniciais de enfrentamento do Somos se deu com a polícia também em torno do mesmo tema que aconteceu no Stonewall, que era a perseguição aos LGBTs e particularmente às trans e travestis, no centro. Do ponto de vista, digamos, mais político, a gente considera, mesmo que as paradas tenham surgido nesse formato que nós conhecemos hoje, nos anos 90, do ponto de vista histórico, a gente diz que a primeira parada do Brasil, na verdade, foi em 81, num episódio bastante conhecido, que foi uma passeata com mais ou menos 1.500 pessoas, que é uma coisa completamente inédita, que reuniu gente da rua, LGBTs, parceiros do movimento negro, e era uma passeata contra esse tal de Richetti, que prendia, só numa noite, aí prendeu 243 travestis no centro de São Paulo. Certo? E aí foi a primeira vez que se organizou. Então, a reorganização do movimento LGBT no Brasil, particularmente a partir do Somos, é uma reorganização toda ela inspirada em Stonewall. Uhum. E Wilson, a gente está comemorando o 50º da rebelião, infelizmente, sobre o governo Bolsonaro, que ele mesmo, né, tem uma coleção de declarações machistas, racistas e LGBTfóbicas, e também tem no seu ministério pessoas como a Damares, né, que está aí para combater uma suposta ideologia de gênero e etc. Que avaliação a gente pode fazer disso? Então, eu digo que o Bolsonaro, Damares e companhia, eles são a excrescência, mas a excrescência mesmo, de um processo que é maior que eles. Certo? Essa coisa que há um setor da esquerda que diz que daqui é quase uma excepcionalidade histórica do ponto de vista do que nós estamos enfrentando, mas não. Bolsonaro é primo irmão de Trump, é primo irmão de toda a direita europeia e latino-americana que está surgindo. Processo global. Exato. E não acaso é um processo, não é acaso que eles estejam todos juntos agora, estejam nesse momento histórico. Tem a ver com uma coisa que é uma lei no capitalismo praticamente, que sempre que há crises econômicas e crises políticas, há um acirramento da opressão. É preciso oprimir mais para poder explorar mais. É necessário, quando é necessário explorar mais, você tem que aumentar, inclusive, as ideologias ou fazer com que as ideologias que justificam a opressão contaminem mais pessoas. Então, pegando em relação aos LGBTs, por exemplo, pegar o tema da Previdência, só para dar um exemplo. A reforma da Previdência é um ataque ao conjunto da população. Mas se nós pegarmos os setores oprimidos, negros, mulheres, LGBTs, isso significa um ataque ainda maior, porque são setores, particularmente negros e LGBTs, que nunca tiveram acesso à Seguridade Social.
Só para dar um exemplo, a expectativa de vida de uma mulher trans negra no Brasil é 35 anos de idade. Sim. Certo? Completamente fora. Mas, de qualquer forma, voltando ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem essa... obviamente, ele tem suas especificidades bizarras e é um demente em relação a essas questões. Porque ele é mais perigoso em que sentido? Ele não só propaga, ele não só dá abertura para o discurso LGBT-fóbico. Ele defende abertamente a violência física contra os LGBTs. Um cara que fala que aprendeu com o pai dele que para ser homem tem que levar uma surra, num país onde você tem LGBT sendo surrados todos os dias, ele está falando que você está fazendo certo. O cara que fala que preferia ver o filho morto a ser LGBT, numa sociedade que é um país que mais mata LGBTs no mundo, ele está assinando embaixo dessa coisa. Agora eu queria só fazer chamar atenção para uma coisa. Obviamente não dá para comparar Bolsonaro com nenhum governo anterior, isso é um fato, não façamos história em cima disso. Mas de qualquer forma, a gente também tem que lembrar, outro dia eu fui dar uma palestra num dos sindicatos do Andes, e eu vi uma cartilha que eles lançaram sobre, eles têm um setorial LGBT, eles lançaram uma cartilha. E eles chamaram a atenção nessa cartilha por um fato de que o discurso conservador que nós vivemos hoje em relação a LGBTs não é uma novidade. Sim. E aqui nós temos, porque qual o problema? Nós temos uma situação, desde a Carta ao Povo de Deus da Dilma, um compromisso com os setores fundamentalistas. Já sinalizando. Exato, a defesa da família, a defesa dos valores. Que isso, inclusive, implicou em medidas concretas. O kit anti-homofobia, que era para ser distribuído nas escolas, que inclusive ajudaria a colocar a Damares hoje no seu devido lugar, porque se nós tivéssemos um kit anti-homofobia aos 10 anos que ele existiu, certo? Hoje seria um outro nível de discussão de gênero. E por que o kit foi barrado? O kit foi barrado na época, e tem a ver com toda a história do PT recente, foi barrado para conquistar o voto evangélico para defender o Palocci, que já estava metido em corrupção. Usado como barganha política. Exato, foi barganha, a mesma coisa. E também transformaram em moeda política o PLC 122, que criminalizava a homofobia, não, como se dizia na época, mas a LGBTfobia, que também fez com que nós chegarmos hoje numa situação toda contraditória, que é o STF ter aprovado a criminalização, sob uma lei muito complicada, que compara com racismo, é todo um debate outro, mas não é o que nós queríamos, e nem é o que o movimento negro, nem o movimento LGBT estão felizes com isso. Mas então, esse histórico é anterior. Né? E só para... Agora, obviamente, eu tenho que dar alguns dados para entender que as coisas estão mais complicadas, por exemplo. Só para... quando... Essa coisa da violência, por exemplo, porque se os governos do PT tivessem feito o mínimo que eles dizem que fizeram, pelo menos haveria ter parado a violência, os assassinatos. Mas durante os governos do PT, se eu não me engano, não vou lembrar os números exatos, mas quando o Lula assumiu, eram assassinados mais ou menos 150 LGBTs por ano. Quando a Dilma saiu, já tinha chegado ao nível dos 345, 350 e poucos. Certo? Houve uma escalada permanente dos assassinatos. Agora nós estamos numa situação que só esse ano aqui no Brasil já foram contabilizados pelo GGB, que era o Grupo Gay da Bahia, e são números subnotificados, porque nós não temos como... Muitas vezes nem são enquadrados. Não são enquadrados, a família esconde, o crime é ocultado, mas nós temos 141 mortos. E aí esses 141 mortos, 26 deles são suicídios, que também é um dado importante para nós. Porque a gente discute muito hoje que a situação está deprimente de fato, mas a situação de LGBTfobia leva a situações desesperadoras. E isso está colocado aí. Wilson, o PSTU tem dito ano após ano que é preciso retomar o espírito de Stonewall. O que isso quer dizer na prática? Para nós, o Stonewall é uma referência fundamental por aquilo que ele significou naquele momento em relação ao entendimento do mundo que se vivia e como atuar sobre o movimento e qual era, por exemplo, a Frente de Libertação Gay que eu comentei. O primeiro panfleto deles, em 70, eles soltam um panfleto que eles falam o seguinte, eles falam, Babilônia não nos deu outra opção, nós só podemos fazer a revolução. Porque o que é Babilônia? Babilônia é o apelido que se dava o capitalismo. Então, nesse panfleto eles falam que as organizações LGBTs e a luta LGBT, ela tinha que se aliar aos demais setores sociais, porque seria importante, não havia como lutar pelo direito à sexualidade livre, pelo direito em relação ao emprego, todos os direitos que nós sempre lutamos, dentro da sociedade capitalista.
Apesar de tinham todas as limitações, e não levaram esse programa até o fim, mas de qualquer forma, o que é o espírito Stonewall? Primeiro, para nós, é um espírito de ação direta nas lutas, ou seja, de você não só ir para a porrada fisicamente, mas de você ter intervenções permanentes. E uma intervenção ao lado daqueles que são os mais oprimidos dentro dos oprimidos e os mais explorados dentro dos explorados. Além disso, acho que uma coisa importante também desse espírito que a gente sempre quer manter de Stonewall, que o nosso orgulho não é um orgulho, parte dele tem a ver, demonstrar nosso orgulho tem a ver com a festa, tem a ver também com celebrar a vida que nós merecemos. Agora, fundamental para nós também é que é um orgulho que é político também em vários sentidos. Certo? Ou seja, o orgulho que nós somos e lutar, não por uma aceitação da sociedade em relação a que nós não queremos ser aceitos, nós queremos viver simplesmente com o movimento. Então aí tem uma coisa também que bate muito em relação aos dias de hoje, que é como a gente discute, como são as pautas LGBTs, qual é o programa, quais são os métodos de atuação. Wilson, mas hoje, 50 anos depois de Stonewall, muita coisa mudou. A gente tem pessoas LGBTs em propagandas, protagonizando novelas, na música, muitas empresas, inclusive, apoiando, né, o setor LGBT. Que avaliação a gente pode fazer disso? Uma das coisas mais perversas do capitalismo é que o capitalismo é capaz de assimilar qualquer coisa e virar para os seus interesses. Então, isso é parte da história. Tudo isso é conquista. Eu nunca me esqueço que quando houve o primeiro beijo gay na TV, eu acabei escrevendo uma coisa no Facebook que causou um certo impacto, porque olhando do meu ponto de vista, da minha geração, da idade que eu tinha, nós ficamos a vida inteira nos procurando nos meios de comunicação. Certo? Era uma coisa impressionante. Então, esse mesmo cara que fala sobre Stonewall, ele também ele fez uma pesquisa interessante que ele pesquisou 100 anos de cinema LGBT e ele descobriu que 80% dos personagens LGBT se matavam. Certo? Literalmente. Então, eles estão excluídos. Aí o que acontece? Porque, para mim, qual a primeira coisa que explica essa participação, essa presença LGBT nos meios de comunicação hoje? Simplesmente o mercado perceber que você tem 2 milhões, 3 milhões de pessoas na rua de São Paulo todo dia e milhões no Brasil inteiro. Existe. E aí tem uma coisa que, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas há uma permanente tentativa de cooptação do mercado, inclusive do que não são nossas conquistas. E há um maior cuidado, porque os LGBTs que aparecem também nessas novelas, aparecem nos meios de comunicação, são LGBTs que são assimilados pelo sistema. Eu sempre brinco com meus alunos que falam que é incrível que você tenha LGBTs nas novelas que nunca vão para o bafão, nunca vão para... não conhecem os outros LGBTs, só saem com héteros, esse tipo de coisa. É um padrão de um LGBT aceitável dentro de um esqueminha familiar. Agora, é fruto de uma conquista. Por exemplo, eu dizia, o primeiro beijo gay na TV, na verdade, ele repercutiu milhares de beijaços que nós fizemos a vida inteira. Certo? A primeira propaganda tem a ver com exatamente essa pressão que foi feita. Agora, assim, e isso é uma coisa bastante preocupante, há um problema hoje, inclusive, há um problema de como isso bate no movimento. Há um texto muito interessante no professor da Unicamp chamado Gays Ricos, Bichas Pobres, que é um título genial, que ele fala o seguinte, isso tem a ver inclusive com a forma de governo do PT, o que o PT ensinou à classe trabalhadora, à juventude, os LGBTs, negros, mulheres nos últimos anos, que é a ideia da parceria público-privada. Certo? A ideia de que as saídas para qualquer questão estão colocadas nessa relação com o privado, nessa relação com o empresarial. E acaba virando uma inserção por meio do consumo. Exato, exato. Inclusive, o termo que o Juan, que é o professor que escreveu esse texto, usa, que é a chamada libertação pelo consumo, ou cidadania de consumo, ou cidadania de mercado. Certo? E essa ideia, ela vem, na verdade, tem uma história por trás disso. Certo? Há um momento, logo no começo da epidemia da AIDS, o único setor que se organizou, e se organizou de forma autônoma, para prevenir, inclusive reverteu, nós tínhamos naquela época uma maioria de homens gays infectados, e agora você tem uma maioria de mulheres, então tem a ver com essa ação inicial que nós fizemos, a gente ia panfletear camisinha nos bares, nos botecos no centro de São Paulo, no chamado no gueto gay, na época a gente chamava. O que aconteceu? Nesse momento, houve uma aproximação de vários grupos com instituições públicas, prefeituras, secretarias de saúde, mas também com instituições privadas, que forneciam a grana para você poder bancar os projetos de prevenção.
Isso começa a dar um giro, e aí vai se juntando, vai chegando o período neoliberal, os anos 90, isso vira o que a gente chama de uma organização do movimento. Os movimentos que eram autônomos, independentes, tal, começam a virar ONG, de fato. E isso reverte, muda todo o caráter do movimento como um todo, certo? Então isso é muito perigoso. Agora, por isso, uma das grandes exemplos disso são as paradas. Até chegar no que é hoje o Pink Money, né? Exato, o Pink Money é uma coisa essa. Agora, essa coisa, na verdade, esse processo ele vem vindo de muito tempo. Mas, como o Juan fala no Gays Ricos, Bichas Pobres, qual é o problema? Se assimilou a ideia, inclusive para os setores e movimentos, de que você vai conseguir a libertação para os gays ricos, e isso vai aumentar a marginalização das bichas pobres. Porque você também cria um padrão estético do que é ser gay, certo? Então você tem aquele padrão que é aceitável. Então esse pode entrar no boteco. Primeiro você tem um limite financeiro. Então, você quer segurança, você vai para uma boate, você vai para um lugar que você possa pagar, um boteco e tal, você possa pagar. Agora, mesmo assim, é uma falsa ilusão de segurança. Eu morei no chamado Baixo Augusta há vários anos, e ali a quantidade, aparentemente, você tem toda uma liberdade ao redor daquela área, mas eu conheço pessoas, inclusive bem próximas, que foram surradas ali. Agora, o problema é que há uma discriminação muito grande. Só para pegar um exemplo, isso está em voo de hipocrisia, né? Porque você tem empresas que patrocinam a parada LGBT que são abertamente LGBTfóbicas a vida inteira, desde sempre. Inclusive os estados, como o de Israel, que financiou na penúltima parada, então, todo não, as últimas duas paradas foram lamentáveis. Eu falo com uma certa sinceridade, porque isso é uma fala bastante comum para nós que somos os antigos dessa história. A primeira parada que nós fizemos aqui em São Paulo, porque teve uma parada anterior, na verdade não foi uma parada, foi quase um protesto. Que no ano anterior aconteceu a reunião da Associação Internacional de Gays e Lésbicas aqui no Brasil, e nós saímos marchando pela orla de Copacabana. Aí no ano seguinte, São Paulo organiza a primeira parada. A primeira parada tinha duas combis de som, Kombi mesmo, que era uma do Sindicato das Costureiras e outra do Sindicato dos Correios. E era um microfone aberto, uma situação muito complicada, foram poucas centenas, na primeira acho que foram uns 400 pessoas mais ou menos, boa parte delas usando máscara, porque tinha a ver com o problema, que era impossível você sair na rua, muita gente ia ser demitido se fosse visto, tal, mas nós começamos, as primeiras paradas foram extremamente militantes. E festivas, com tudo que tinha direito. A gente ficava dias fazendo bandeirinha, enchendo balão de gás, esse tipo de coisa. Eram lindas, maravilhosas, tinha muita festa, muita dança, muita alegria, tal, mas elas estavam todas ligadas a um projeto de organização militante, de fazer com que o 28 de junho repercutisse nos outros 364 dias do ano, certo? Que é isso que nós queremos. Mas o que vai acontecendo, hoje... Eu, particularmente, e a Secretaria do PSTU se afastou quando nós vimos que era impossível você você manter uma autonomia com aquilo. Tanto é que hoje eles são uma associação, eles se transformaram, aquilo que era a parada, o comitê organizativo da parada virou uma associação com fins lucrativos e tudo mais, que cobra pelos carros de som e faz barbáries como essa. Chamar, por exemplo, não só permitir que houvesse uma coluna de Israel dentro da parada, mas mais do que isso, ganhar dinheiro para que essa coluna estivesse lá. E nós estamos falando de um Estado que, para qualquer oprimido, é um escândalo. Nós estamos falando de um Estado que tem um sistema de apartheid, de separação total, baseado em etnia e religião, em cultura, basicamente. Então, nós não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa. E esse ano de 2019... outra característica das paradas recentes é a participação de todo e qualquer político burguês para saudar a abertura da parada. Esse ano foi ridículo, chegou a ser patético, porque o João Dória participou das atividades e assim, a hipocrisia e a desnecessidade desse cara estar junto no movimento LGBT ficou evidente na fala dele. Ele começa falando que todo mundo tem direito a ter suas opções sexuais. Nós debatemos a vida inteira que orientação sexual não é opção, não existe opção, porque a base do discurso fundamentalista é que é uma opção, tanto é que você pode ter uma cura. Então são parceiros que, ao invés de ajudarem na politização do movimento, jogam para trás. Então, agora, esse tipo de movimentação, essa mercantilização dos movimentos, ele também tem uma resistência, ou seja, você começa a ver... A parada de São Paulo sempre teve muita gente da periferia, que inclusive vinha para cá,
com propósito, até porque, pelo espaço. Mas ele começa a ver organizações dentro da periferia, organizações que têm a ver com setores que, por exemplo, resgatam o 28 de junho, esse tipo de coisa. E só uma coisa também em relação à coisa do mercado, o que é incrível em São Paulo. O país inteiro tem dinâmicas diferentes, mas em São Paulo é muito absurdo. Porque nós estamos falando do Dória, que foi aliado número 0 do Bolsonaro, certo? Então nós estamos falando de um bolsonarista como... Ele inclusive usou Bolsodória. Bolsodória, certo? Então, obviamente... E por que esse cara não tem nenhum problema em parada LGBT? Simplesmente porque ele sabe, e o Estado de São Paulo inteiro sabe, que a parada LGBT é o segundo momento de maior ocupação hoteleira de São Paulo, só perde para a Fórmula 1. É uma grande atividade econômica. É uma grande atividade econômica, e é vendida dessa forma. É vendida pela prefeitura e é vendida também pela BGLT. E tanto isso criou, na época quando a gente intervia mais próximo da organização da parada, criou-se um problema que para nós é um problema sério, porque o 28 de junho não é uma data simbólica, simplesmente. Já se convencionou que a parada é no Corpus Christi, por quê? Porque é para beneficiar a rede hoteleira. Então você adapta toda uma história de luta ao interesse mercadológico. Pura e simplesmente. Então, essa situação é uma situação muito complicada mesmo. Wilson, isso em relação ao mercado, né? A gente teve essa mudança nesses últimos 50 anos. Em relação ao movimento, hoje a gente vê toda uma gama de novas teorias, como a teoria queer e etc. Como isso reflete no movimento hoje? Então, primeiro até para começar, porque o povo não tem contato muito com as nossas terminologias. Essa palavra queer é uma palavra que vem dos Estados Unidos, obviamente, ela chama de uma palavra ônibus, cabe qualquer coisa aí dentro. É um termo da linguística, chama uma palavra ônibus por isso. Porque foi um termo já criado com uma das bases dessa tal teoria, que é praticamente a não existência de gêneros, uma dissolução, uma fluidez total de tudo que tem a ver com a sexualidade. Mas o que é central para nós? Isso tudo é decorrência de um processo que a gente chama das teorias pós-modernas, ou da chamada pós-modernidade. Isso impactou muito os movimentos contra a opressão. E isso tem uma história, inclusive tem uma história que é uma história que é vinculada aos crimes do stalinismo. Porque quando surgem as teorias pós-modernas, não só na questão LGBT, mas em todos os momentos, no final dos anos 60, que é exatamente nesse momento que as coisas também estão acontecendo, o Stonewall está acontecendo assim por diante. Porque, só para a gente resgatar aquela coisa do espírito Stonewall, porque naquele momento, tanto o movimento negro, quanto o LGBT, quanto o feminista, tinham uma proximidade com organizações socialistas, trotskistas, de várias vertentes do chamado marxismo, do comunismo. Só que naquele mesmo momento, aquilo que era sinônimo de comunismo, que era o stalinismo, a União Soviética, cometeu atrocidades. Atrocidades em todos os âmbitos. E nos anos 60, em particular, havia reprimido violentamente a Revolução Política da Hungria, depois reprime violentamente a Primavera de Praga. Em 68, que é um marco determinante, quando tem o maio de 68, que se paralisam as escolas, as universidades, depois se tem uma greve geral que para 10 milhões de trabalhadores na França, o PC francês trai essa greve geral, e há movimentações do stalinismo, da União Soviética, que começam a ser denunciadas na intervenção que fazem na descolonização dos países africanos e assim por diante. Então o que acontece? Há uma desilusão do setor da esquerda, no mínimo uma desilusão do setor da esquerda e uma desconfiança de quase todo mundo. Porque depois eu falo um pouquinho sobre o que foi Cuba, particularmente nessa história toda. Mas com aquilo que é um projeto de mudança radical da sociedade e uma mudança da estrutura da sociedade. O Foucault, que é um filósofo francês, é um representante dessa vertente que vai construir a pós-modernidade e vai chegar à teoria queer. O que eles começam a dizer? Primeiro que não há mais possibilidade de se mudar o mundo. Nem deve ser nosso projeto mudar o mundo. Então você tem que criar mecanismos de se empoderar dentro da sociedade que nós estamos. Que é um empoderamento que hoje está na boca do povo, dos movimentos, que é um empoderamento baseado na conquista dos pequenos poderes na sociedade, ou um empoderamento baseado fundamentalmente no pessoal. Então é um setor, esse setor da esquerda, da esquerda e crítico ao stalinismo, e não vendo uma outra alternativa de fato, começa a construir toda uma teoria que vai dar em coisas, por exemplo, concretamente, pegando as coisas mais concretas hoje, que são mais visíveis. A teoria do empoderamento, por exemplo, que é uma coisa que é bastante concreta. Para nós, aí falando tanto como negro quanto no LGBT, é óbvio que a gente tem que se empoderar. E empoderar é fundamental. E no caso, por exemplo, a coisa da autoestima, por exemplo, como negro, eu sempre falo
para a moçada que eu estou dando palestra, curso, esse tipo de coisa, que quando uma mulher negra deixa encrespar o cabelo, é como se a consciência dela estivesse brotando pelo couro cabeludo, certo? É um processo, porque é isso que significa romper com padrões de família, padrões de mercado, essas coisas todas. E então essa atitude individual dela a empodera, de certa forma. Agora, que o problema é que não há nenhuma atitude que seja individual que não reflita um processo político, certo? Hoje as mulheres crespam seus cabelos, a negrada se assume mais como negros e negras assim por diante, porque nós temos décadas e décadas de luta, séculos na verdade, de luta do movimento negro para que chegasse aí. No movimento LGBT, isso pegou muito forte. Então, primeiro essa ideia do empoderamento através da ascensão financeira, ou através de pequenas conquistas, ou mudanças na cultura. Por exemplo, as pessoas às vezes ficam perguntando, existe uma terminologia, obviamente, aí é uma questão de respeito que é importante. Eu acho que há uma contribuição nesse caso, coisa que é você tem que usar uma linguagem. A gente brinca entre nós, por exemplo, tá na hora de as pessoas começarem a usar lésbicas, gays, assim, diferenciar o que é uma transexual, uma travesti, um cis, ou não, esse tipo de coisa, é importante. Agora, qual é o problema? Os pós-modernos acreditam que a simples mudança da linguagem muda o mundo. Então, se a gente mudar a linguagem, conquistar espaço nos meios de comunicação, o que eles perderam de vista completamente é exatamente a possibilidade, nem uma possibilidade, mas a necessidade de mudança da sociedade. E, obviamente, por isso, não há nenhuma discussão sobre classe. Ou seja, então, o que acontece é que se coloca um LGBT negro da periferia no mesmo patamar de um branco da classe média. Isso não existe, certo? E muito menos em relação aos setores burgueses. Então, essas ideias são propagadas pela pós-modernidade e, além de tudo, fragmentam muito o movimento. Porque há uma fragmentação muito grande. Você tem uma divisão muito grande dos movimentos hoje em torno dessa pureza de cada um dos setores. E isso, junto com o que a gente estava discutindo sobre a mercantilização, acaba por afastar totalmente do caráter militante que tinha. Exato. Não, essa coisa, a gente pega, por exemplo, o que foi o Somos, que é aquela coisa de resgatar o espírito Stonewall, ou talvez o melhor exemplo, e talvez essa coisa que foi uma das experiências mais impactantes no começo da minha vida militante, porque eu tinha 16 anos na época, quando eu entrei na Convergência, e aí que inclusive essas discussões começaram a me tocar mais. Mas no 1º de maio de 81, o Somos entrou com uma faixa gigantesca, até entrando no 1º de maio, ela virou Euclides, o templo da classe operária, era um ato dirigido pelo Lula, no meio do processo das greves, aquelas coisas todas, e o movimento, o Somos, o grupo que formava o Somos se dividiu em duas vertentes. Uma que foi onde estava a Convergência, mas não só a Convergência, tem grupos lésbicos, outros grupos que também têm uma postura semelhante ao povo da Convergência, que decidiu ir para o 1º de maio carregando duas faixas. Uma que é em defesa da luta dos direitos dos homossexuais e outra dos homossexuais dando apoio contra a intervenção do sindicato que estava fechado naquele momento. O segundo grupo decidiu ir fazer um piquenique no Jardim Botânico, literalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente se diz herdeiro do Stonewall com um elemento outro, que é elemento de classe, certo? Você colocar um vínculo de classe em relação a isso. E também essa coisa da necessidade da organização, você se organizar de forma para você poder tirar políticas, discutir essas coisas. Isso se fragmentou de uma forma muito grande. Você tem coletivos pelo Brasil inteiro, mas de atuação muito localizada, em cima de pautas muito pequenas e sem pautas que façam uma relação entre o que é específico e o que é global. Eu acho que nós temos, durante essa coisa da pós-modernidade ter brotado de uma crítica à esquerda, também é culpa da esquerda, certo? Revela alguma coisa. Revela uma coisa. Não, e eu sempre falo isso com tranquilidade, porque nós fizemos esse debate no interior da Convergência, fazemos no interior do PSTU e é parte das nossas preocupações cotidianas. Eu falo que houve um tempo que a relação dos LGBTs, negros, mulheres com seus partidos e organizações, inclusive sindicatos, eu falo que é uma síndrome de Caetano Veloso com uma música que ele fala que negros, bichas, mulheres fazem o carnaval. A esquerda dizia mais ou menos, o stalinismo continua dizendo, e vários setores continuam dizendo, que negros, bichas e mulheres ficam para depois do carnaval.
Você faz a revolução, depois resolve todo o resto, que é uma postura extremamente equivocada e nada bolchevique, nada marxista. Dizendo que isso vai dividir a classe. E aí não só dividir a classe, o stalinismo falava exatamente isso, não só dividir a classe, ou pior, há um setor, para citar um exemplo, de um setor influenciado pelo stalinismo dentro dos Estados Unidos, no momento do Stonewall, que é o maoísmo que estava muito impregnado nos Panteras Negras. O Cleaver, que é um dos dirigentes fundadores do Panteras Negras, ele deu uma declaração na época que era uma coisa escrota, assim, nojenta, que ele dizia o seguinte, que ser um gay só podia ser comparado a alguém que estupra uma criança, um bebê, ou é gerente da General Motors. Então, o sujeito, e essa é uma tradução grosseira daquilo que o stalinismo dizia para a sociedade, que ser LGBT, ser gay em particular, era ser um doente, totalmente degenerado, ou um burguês, que era uma sociedade totalmente decadente. Então, esse discurso alimentou a gente por muito tempo. Um dos grandes saltos que se deu nos anos 80, a partir do Somos, a partir desses grupos todos, é essa necessidade de articulação do específico com o global. Nós temos especificidades que precisam ser incorporadas pelas organizações de esquerda, pelos sindicatos, por todos os movimentos estudantis, assim por diante. Mas nós também temos que nos articular com um projeto de sociedade. É um crime do ponto de vista das organizações de esquerda que não se faça, em um partido como nós, como o PSTU, para nós não cometeríamos esse alto crime, porque se nós estamos lutando por um projeto de um novo mundo, uma nova sociedade, ele tem que ser construído aqui agora. Certo? Inclusive você, para educar, reeducar, tirar essa nhaca de ideologias burguesas que estão na cabeça das pessoas, é um processo que tem que começar aqui agora, passa pela revolução, porque a gente quer que os LGBTs estejam conosco na revolução, mas se sente para depois, para você fazer todo um trabalho. Agora, o que acontece hoje, via a pós-modernidade, é um aqui agora permanente. Certo? Essa ideia de que as conquistas são as conquistas que têm a ver com as mudanças pontuais que fazem com que as pessoas possam circular pela sociedade. Né? Se por um lado o stalinismo negava as especificidades, hoje você nega a perspectiva estratégica, Exato. Como eu fiz universidade, meus amigos sempre ficam possessos comigo, quando eu digo, eu falo muitas vezes que a pós-modernidade é a versão acadêmica da autoajuda. Porque, em última instância, é exatamente isso, você chegar a um tipo de concepção de mundo que é baseado no indivíduo acima de tudo, certo? E por isso você não existe um programa para as coisas. Por isso essa coisa, inclusive, você pode ter uma parada onde cada um faz o que quer, ninguém discursa. Israel. Exato. É todo mundo igual. Com Dória. Exato. Então, essa coisa, é aliado, qualquer um serve. Uhum. E Wilson, você mencionou bastante os crimes do stalinismo. Vamos voltar um pouco. Qual era a postura dos bolcheviques em relação à questão dos LGBTs e como isso impacta na política do PSTU hoje? Então, uma das coisas que tem a ver, inclusive, com essa coisa da pós-modernidade do aqui e agora, é um aqui e agora com meio vale tudo também. Porque isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque esse setor pós-moderno se apropriou do que é a discussão pública hoje do movimento LGBT. Até porque estão muito enfiados na academia, quase todo mundo que está estudando o movimento LGBT nos últimos anos tem estudado a partir da perspectiva pós-moderna. Então parece que a luta LGBT foi sempre clara, foi sempre assim, que Israel poderia entrar em qualquer lugar do mundo, esse tipo de coisa. Mas na verdade não. A história da luta contra a LGBTfobia também é a história da luta pelo socialismo. Com todas as contradições possíveis e imagináveis que nós possamos ter, mas não dá para desconsiderar alguns fatos, não são fatos menores. Por exemplo, pegar no final do século XIX ainda, nos anos 1800, o primeiro, quando o Oscar Wilde, que é um escritor e dramaturgo britânico, foi condenado por ser gay a 5 anos de trabalho forçado, o primeiro sujeito a levantar num parlamento a defesa de um LGBT, o Oscar Wilde, foi um cara do Partido Socialista da época, da Segunda Internacional naquele momento. E a Segunda Internacional cumpriu um papel fundamental para fazer toda uma discussão sobre a abaixo-assinado que corria e tal. No processo da Revolução Russa em particular, então havia nesse momento, aquele fervilhar no começo dos anos 1900, os LGBTs estavam próximos das organizações de esquerdas. Dentro da União Soviética, havia, não organismos em si, mas o debate acontecia. Qual foi a concretude da coisa? A primeira resolução
até antes disso, durante a Revolução Russa, tem uma coisa que é impressionante. As mulheres que se reivindicavam homens trans, no Exército Vermelho, poderiam usar uniformes masculinos e usar seus nomes masculinos. Lembrando, Trotsky era o dirigente do Exército Vermelho, e isso é uma conquista, quer dizer, e foi uma coisa que foi aceita com toda a naturalidade possível. Aqui até hoje as trans lutam para ter o seu nome social reconhecido, e ali já fazia parte desse debate. Logo depois da Revolução, em 21, foi aprovada uma resolução global sobre o tema da sexualidade, que era uma resolução lindíssima, que fala basicamente o seguinte: o Estado não tem nada a ver com a sexualidade, não mete o dedo em nada, a não ser que haja alguma violência, alguém tente lesar alguém, o Estado está fora da história. A ideia de que o Estado, que a homossexualidade, como usavam um termo na época, é uma expressão, uma manifestação da sexualidade tão legítima e tão correta como qualquer outra manifestação. Sem uma ideia, nesse processo também acontece a primeira operação de resignação de sexo de transexuais, acontece no momento da Revolução. Então, na Revolução Bolchevique, durante o período bolchevique da Revolução, os homossexuais ganharam um espaço bastante grande de expressão, e nós estávamos falando de um país que vivia numa situação quase feudal ou aristocrática, com toda uma outra concepção de mundo. E há um espaço bastante interessante. Isso repercute, inclusive, na intervenção. Um dos principais auxiliares do Trotsky era um poeta que era abertamente gay, tinha um companheiro dele, e o cara foi eleito para ser o cara das relações exteriores pela União Soviética. Então ele mandava literalmente um gay com a cara da Revolução para o mundo europeu. Então isso obviamente iria resultar em uma série de coisas. Aí o stalinismo vem e faz uma terra arrasada. A quantidade de suicídios que acontece nesse período é muito grande, porque exatamente essa desilusão é enorme. E em 1934, quando se pega, o Stalin já está no poder, em 1934 a resolução que foi aprovada em 21 desaparece e se aprova uma nova resolução dizendo que a homossexualidade é um desvio da decadência da sociedade burguesa e uma doença. Então, qual o problema? Você viver num estado operário com um desvio burguês significa paredão. Sibéria, foi o que aconteceu. Agora, mais do que isso, inclusive para falar das questões, como essas coisas vão repercutindo, um dos exemplos mais lamentáveis de como o stalinismo educou a esquerda sobre o tema é Cuba. Cuba tem políticas criminosas em relação aos LGBTs. Tem um famoso filme que é Antes do Anoitecer, que conta a história de um poeta chamado Reinaldo Arenas, que era um cara que foi estudante, militou como professor, participou das jornadas dos professores, possivelmente pegou em armas, fez todo o processo da Revolução. Logo acaba a Revolução, ele é gay e ele perde tudo. E ele tem que sair, ele tem que fugir do país, porque se ele não fugisse, ia acontecer o quê? O que aconteceu com a maioria dos LGBTs que estavam em Cuba, foram colocados em campos de concentração para aprender a ser macho. Trabalho forçado. E isso criou sérios problemas. Então, aí a história, qual a história que nós, o PST, reivindicamos? É a história do Partido Bolchevique. Certo? A história de que o papel dos revolucionários, primeiro, durante o processo da Revolução, porque para nós, inclusive, isso não é simplesmente uma coisa boca para fora, tem a ver com um projeto de sociedade. Se nós queremos construir uma sociedade livre, igualitária, justa, ela tem que comportar toda a diversidade possível. A classe operária é diversa em sua composição, culturalmente, socialmente, em todos os campos. E não é o papel do partido unificar em torno... assim como nós não temos ser ateu é uma religião, assim como ser ateu não é um programa, certo? Ser hétero também não é parte do programa. Você tem qualquer forma de expressão da sexualidade, contanto que não seja uma assédio, uma violência, uma lesão, é aceito, certo? Por que isso é importante? Porque para construir uma sociedade com esse caráter, nós temos que ter essa diversidade, inclusive na organização que nós estamos militando. Nós temos que aprender uns com os outros a como tratar a diferença, como inclusive juntar qual é o melhor programa para LGBTs do ponto de vista, agora na Previdência, como a gente vai também tratar do tema LGBT, do tema negro, do tema de mulheres, na luta pela Previdência. Não só para ganhar os companheiros e companheiras para lutarem com a gente, mas também para que eles percebam que na sociedade capitalista, a verdadeira liberdade que nós queremos e precisamos e merecemos, nunca vai ser conquistada.
Porque se hoje é verdade, eu digo isso em cima dos meus 55 anos, se hoje, obviamente, nós tivemos muitas conquistas, e não é igual viver há 30 anos atrás, o nível de opressão é bastante distinto, apesar do Bolsonaro, inclusive, isso tem uma história, certo? Agora, mesmo que nós tenhamos mais conquistas, essas conquistas dentro do capitalismo nunca vão ser suficientes em cima de uma questão concreta, que é a opressão. Só para pegar um exemplo concreto, você pega os Estados Unidos, o berço de Stonewall, hoje, exatamente pelo mesmo processo de acerramento da crise econômica, e aí tendo à frente um fundamentalista como o Trump, há ataques muito contundentes aos direitos conquistados, não só de LGBTs, como negros e mulheres. Porque tem a ver exatamente com essa necessidade que o capitalismo tem, e isso só vai piorar. As pessoas acham que, por exemplo, que o Bolsonaro é o máximo, o limite da história. Não, o capitalismo pode, inclusive, ter figuras mais bizarras ainda. Mas, então, para a gente ter as conquistas e ter, de fato, porque a gente diz que a revolução, para nós, ela abre as portas, ela abre o caminho para que nós construamos um mundo sem LGBTfobia. Porque a revolução, ao criar uma situação de igualdade político-econômica, ela permite também que a diversidade e as diferenças não sejam transformadas em desigualdades. Não sejam usadas para aprofundar. Exato. E aí, você tendo a igualdade política e econômica, você também vai ter, os LGBTs, as LGBTs vão ter condições de participar da vida social. Porque, concretamente, como uma mulher trans negra da periferia vai participar de um projeto político? Porque só resta 90% das trans brasileiras são prostitutas, é lamentável, mas o próprio movimento de trans diz isso. Porque não há espaço para elas na sociedade. Não há e não haverá nunca. Certo? Porque na sociedade econômico, quem dirá político. Exato, então, essa voz é uma voz que não vai ser ouvida. Então você tem que criar uma sociedade onde as pessoas têm direito, condições de se expressar. Certo? E acho que é papel do partido também isso. Então, para nós, a grande herança da Revolução Bolchevique, a grande lição bolchevique, é exatamente essa ideia de que nós temos que ter uma preocupação permanente. Aquela história que a gente fala que a luta contra a LGBTfobia, a nossa luta é todo dia, não pode só ser de boca para fora. Porque tem que ser todo dia mesmo, tem que ser em todos os sindicatos, tem que ser em todos os movimentos, tem que ser em todas as assembleias, tem que ser em todos os cantos. Certo? A gente já passou muito tempo, ainda persiste, porque a gente sempre continua brigando sobre isso, o tempo em que nós aceitássemos que num panfleto, se aparecesse lá no final do panfleto, também somos contra a LGBTfobia, tal. Não, nós temos que articular as coisas. Nós estamos aprendendo a fazer isso já há algum tempo, temos dificuldades também, mas o que nos interessa, porque para mim o PSTU é fundamental nessa história toda, porque nós insistimos em continuar fazendo. Certo? Eu sempre acho essa coisa que, para mim, particularmente como militante, eu acho interessante, meio que sentir parte dessa história do Stonewall que ecoou no Somos, e o Somos na Convergência, e a Convergência ecoou no PSTU, e nós esperamos, e eu espero, eu tenho certeza, que o PSTU vai ecoar na Revolução com esse mesmo projeto. Certo? Então, o grande legado, eu acho, dos bolcheviques é isso, é tentar permanentemente articular opressão e exploração, que são dois polos, são duas faces da mesma moeda. Só que o que é a moeda, de fato, que determina a exploração, e essas coisas têm que ser, essa ideia de condicionar, que é exatamente o que a pós-modernidade, e não é por isso que não é um acaso que a pós-modernidade tenha crescido, mesmo que ela tenha nascido, digamos, como crítica à esquerda e com gente de esquerda, não é um acaso histórico que a pós-modernidade tenha se desenvolvido da forma que se desenvolveu no neoliberalismo. Porque, de fato, isso dá briga no movimento, porque o movimento está muito tomado por pós-modernos, e eu participo dos debates, dá briga, mas eu falo para os companheiros e companheiras, vocês têm que assumir, gente, toda a perspectiva individualista, a perspectiva fragmentada, a perspectiva, essa ideia da ascensão social, tudo isso tem a ver com o discurso neoliberal. O neoliberalismo, ele não se apropria, ele navega com facilidade dentro dessa história. Não tem problema nenhum. Nenhum. Não tem, muito pelo contrário. Tanto não é por acaso também que incentiva isso nas publicações, na academia, nas universidades, assim por diante. Wilson, você então está defendendo que a luta contra a LGBTfobia tem que ser abraçada por todos os movimentos, inclusive os sindicatos? Começar pelos sindicatos, não tem? Não, a história, como eu milito muito tempo nisso, nós já tivemos situações bizarras na história. Assim, uma que eu conto sempre, que tem a ver com ser negro e ser gay,
há uns anos atrás, nem sei, 10 anos atrás mais ou menos. Recente. Mas foi por aí. Eu fui num encontro nacional de trabalhadores negros do Correio. Que a gente tinha uma intervenção, os companheiros do PSTU tinham uma intervenção forte nessa federação, e conseguindo meter uma mesa, que é uma raridade na época, não, mais de 10 anos, mas metendo uma mesa que era sobre homossexualidade e sindicatos. Aí foi engraçado, porque eu fui numa mesa, na sexta-feira, foi na Bahia esse negócio, na sexta-feira teve uma mesa que era partidos e sindicatos. Tava eu, um cara pelo PCdoB, um cara pelo PT, e acho que um cara pelo PCB. Aí foi um debate, naquela época o povo estava radicalizado, então as pessoas do PSTU estavam bem, a pessoa estava bem simpática quando a gente estava defendendo, tinha a ver com toda a discussão do governo naquela época. E aí foi legal, muita gente simpatizou com a minha fala. No domingo era tal mesa homossexualidade e sindicato. Na hora que me chamaram para a mesa, eu escutei um grito no meio da plateia e eu disse assim, você não! Aí eu parei, perguntei, mas o que aconteceu? Eu falei assim, aí o cara levanta o piano e fala assim, olha, você não pode ser um gay. Porque você é um cara legal, ponta firme, tem posições que nós gostamos. Agora, se você se assumir como gay, você vai perder a autoridade diante das pessoas, você não vai ser respeitado, as pessoas não vão te reconhecer, esse tipo de coisa. Entre nós da esquerda, o racismo ainda... ser racista e ser machista é uma coisa muito condenável. As pessoas evitam, porque isso dá rolo. Agora, ser LGBTfóbico já é mais tranquilo. Certo? Tem uma das coisas mais lindas, que inclusive eu postei um dia nas redes, porque é uma das coisas mais lindas, talvez um dos maiores aprendizados do... Que você tem, eu falei do cara do Panteras Negras, que era um escroto total em relação aos LGBTs. Mas o outro cara, o Rio Newton, o outro fundador, ele tem uma das falas exatamente saudando a Stonewall. Ele não só fala que acha que os LGBTs são um dos setores mais oprimidos da sociedade, mas ele fala uma coisa que era muito importante, que estava já na hora de acabar com essa história, de usar nomes que são utilizados para xingar os homossexuais contra aqueles que são nossos inimigos de classe. Então essa coisa, gente, chamar, o cara do governo faz uma merda, então o cara é viado. Então, essa coisa, ver no campo de futebol assim por diante. Então, você usa aquilo que é usado. Então, você coloca o sujeito, você coloca os gays assim por diante, no mesmo patamar que o cara. Então, o movimento tem muitos problemas, mas o fundamental é isso. Enquanto nós não conseguimos levar a discussão da LGBTfobia para dentro dos movimentos sociais como um todo, e nós avançamos muito nesse sentido. CSP com Lutas, por exemplo, tem um setor LGBT que funciona com suas debilidades, mas funciona desde sempre. Vários sindicatos formaram secretarias LGBTs. Existe essa discussão também dentro do setor do movimento estudantil, mas ainda está muito aquém do necessário, muito aquém do necessário. E por que é fundamental? Porque, inclusive, tem a ver, nós estamos em todos os cantos. Essa é meio idiota ter que dizer isso, mas nós somos médicos, professores metalúrgicos, assim por diante. Certo? Isso significa que nós também temos demandas específicas em relação às nossas categorias. Só para dar um exemplo, em relação do ponto de vista profissional, as pesquisas apontam que mais ou menos 40% dos LGBTs não se assumem no local de trabalho. Eu acredito que seja mais, até. Porque isso significa você perder o emprego, literalmente. E tem categorias onde isso é mais forte do que a outra. Eu acho que, por exemplo, quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar o seu Alex, um companheiro nosso do Sindicato da Construção Civil do Pará, que é isso que nós queremos que aconteça do ponto de vista sindical. O seu Alex, que é um homem trans, peão de obra, que ganhou autoridade dentro da obra, é diretor do sindicato. E é visto com o maior respeito pela categoria. Nós estamos falando de uma categoria que é peão de obra. Certo? E é possível que um homem trans peão de obra seja reivindicado como representante, que represente a classe como um todo? É possível. Certo? Agora, cabe ao sindicato, cabe à organização educar os seus ativistas, os seus membros, para que isso aconteça. Obrigado, Wilson. A gente fica aqui com um programa Opinião especial sobre os 50 anos da revolta de Stonewall e a gente gostaria de dedicar esse programa a todas aquelas e aqueles que protagonizaram a rebelião e mundo afora deram continuidade a essa luta. E mais ainda, de maneira especial, a gente gostaria de dedicar esse programa aos milhares de LGBTs que, apesar de todas as lutas, foram vítimas das agressões verbais, físicas, sexuais e assassinatos. A gente fica por aqui e se você quiser rever essa ou outras entrevistas, você pode acessar o nosso portal do PSTU no YouTube ou no nosso site. Obrigado.